nós vamos começar com a apresentação. E o nome da história, pelo contexto aqui, vocês acham que vai acontecer aonde? No mar. Tudo bem. Eu vou dar o nome do personagem principal. E quando a gente bota na panela, começa a pipoca! Também espertos, né? Tá aí. É a história do peixinho pipoca. O peixinho mentiroso. O peixinho que se chamava Pipoca. Ele tinha este nome porque onde quer que ele fosse gerava sempre uma grande confusão. Sabe por quê? Porque ele era muito mentiroso e inventando umas mentirinhas a respeito dos outros peixinhos. No Recife, onde ele morava, era um lugar muito bonito. A água era limpinha e lá de baixo estava para ver o céu. Tinha muitos corais, plantinhas e muita comida para alimentar todos os peixinhos. Era o local preferido da maioria dos peixes. Pipoca não gostava nada. Ele ficava muito triste e vivia reclamar. Esse lugar está muito feio. Nem dá para nadar. Por que será que todos têm que vir para cá? Um peixinho que estava passando por ali ouviu Pipoca reclamar e disse: Pipoca, aqui é um sítio seguro. Não existem pescadores. Tem muita comida para todos. Não tem poluição, por isso a maioria dos peixes vive aqui. Pipoca respondeu: não interessa. Aqui tem muito peixe. Procure em outro lugar. Não, Pipoca. Como diz o ditado, os incomodados que se metiam. Mas nossa, também procura tu outros lugares para morar. Pipoca ficou vermelho de raiva e pensou: É assim, não é? Vou procurar outro lugar. Eu cheguei aqui primeiro. Então, este lugar é meu. Já sei o que vou fazer para esvaziar o Recife. Vou inventar umas mentirinhas e logo todos os peixes vão se zangarem uns com os outros e vão embora. E assim ele começou. Procurou o camarão e disse: Sabe, camarão, estou muito triste. Por quê? Disse o camarão. O baiacu disse que eras muito feio. Tens uns bigodes enormes e parece um grão de pimenta de tão vermelho. O camarão ficou muito irritado e foi tirar satisfação com o... Vamos ver se o G5 conhece esse peixe. Ele vai aparecer aí. Aparece o peixinho. Vai, peixinho. Com quem que ele foi tirar satisfação? Vamos ver. Baiacu! Isso, com o peixinho baiacu. No entanto, Pipoca. Pipoca foi a correr onde estava o baiacu para provocá-lo também. Sabe, baiacu, estou muito triste. Por que, Pipoca? O que está acontecendo? É um camarão. O que houve com o camarão? Ele é meu amigo. Amigo? Se aquilo é amigo, tu não precisa de inimigos. Por que está dizendo isso? Sabes como é? Eu não gosto de confusões, mas não aguento ver uma injustiça. Diga logo. É que o camarão disse que és um espinhudo e quando lincha parece uma barriga de tão gordo que fica. Ah, é? Mas o camarão parecia tão meu amigo. Mas a dizer essas coisas sobre mim, vou tirar satisfações com ele. E foi. Estava quase conseguindo. Quando o camarão e o baiacu se encontraram, foi a maior confusão.
Eles discutiram muito, pois já estavam zangados e um deixava o outro falar. Foi uma confusão. Olha eles discutindo. Você me chamou de gordo? Você que parece um tomate tão vermelho. A confusão foi tão grande. Pipoca ficou longe rindo da confusão que tinha arranjado. E assim foi. Pipoca foi inventando mentirinhas sobre peixinhos que ela vivia e foi soltando seu veneno. Os peixes ingênuos acreditavam nas suas histórias e acabavam zangados uns com os outros. Aborreciam-se e iam embora para outro lugar. Sobre as águas. Quando regressou ao Recife, ele estava completamente vazio. Só estava lá quem? O Pipoca. O que está acontecendo nesse lugar? É tão movimentado, tão alegre, cheio de vida. Está tão triste. Aí ele viu o Pipoca nadando todo contente. Pipoca, onde estão todos os peixes? O que aconteceu? Os pescadores descobriram nosso refúgio? Ah, não vi não. Os peixes resolveram mudar para outro lugar. Por que só tu ficaste aqui, Pipoca? Ah, não sei. Eles arranjaram uma confusão. Aborreceram-se e cada um foi para um lado. Só tu ficaste, Pipoca? Ora, aqui é minha casa. O meu lugar é aqui que eu devo ficar. Por que os peixes dividem entender? Eles eram tão lindos, tão amigos. Umas mentiras que inventaram por aí e eles acreditaram. Que mentira! Quem inventou? E a seu respeito, ninguém inventou nada. Splash começou a desconfiar de Pipoca. A meu respeito, sim. Quer dizer, eu não sou Palerma, não acredito em qualquer coisa. Ah, é? E sobre aquela história que andava a reclamar que o Recife estava muito cheio? Splash, que era um peixinho muito inteligente, começou a questionar com Pipoca com tantas perguntas. Ele sabia que havia alguma coisa ali que não estava bem. Pipoca, que tinha a língua solta, acabou não aguentando disso. Está bem, eu confesso. Fui eu que inventei as mentiras. Mas não me arrependo. O Recife ficou tão cheio que o que eu queria era que ficasse sozinho e sossegado. Splash responde. Ah, é? Então fica com o Recife todo pra ti, porque eu também vou pra outro lugar. Vou procurar os meus amigos. Fica aí sozinho como queiras. Vai-te embora. Eu não preciso de ninguém. Posso viver aqui sozinho. Vai e não volto. Tchau. Só que Pipoca achava que poderia viver sozinho, sem ninguém para brincar, estudar, conversar. Desde então, passava ali todos os dias, nadando de um lado para outro, sozinho, em silêncio e sem nada para fazer. Que coisa chata. Não tenho ninguém para brincar. Não tenho ninguém para conversar. Estou se sentindo tão sozinho. Começou a chorar. Ele chorava tão alto que os outros peixinhos ficaram com muita pena dele. Apesar do que Pipoca tinha feito, eles gostavam dele e resolveram ir ver o que estava acontecendo com ele. Splash, que era tipo líder, perguntou: O que aconteceu contigo? Por que você está chorando? Eu sinto-me tão só. Eu não sabia que era tão triste ficar sozinho, sem ninguém para brincar e conversar. Então não queiras um Recife só pra ti? Já não quero mais. O Recife não é só meu. Eu quero os meus amigos de volta. Então pede desculpa para os teus amigos e confessa que fosse tu que inventaste todas aquelas mentiras. E assim foi.
Pipoca pediu perdão a todos e disse que nunca mais voltaria a fazer aquilo. Ele tinha aprendido a lição. Ninguém pode viver sozinho. Todos nós precisamos de alguém. Precisamos da mamãe, do papai, dos irmãos, dos professores e de todos os nossos amiguinhos. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da